Então, dando seguimento ao nosso módulo 2, que é o módulo da integridade científica, vamos falar agora sobre a má conduta científica, que infelizmente é comum na nossa comunidade científica, né? De diversas maneiras ela aparece na prática de pesquisadores e é importante que nós entendamos o que é a má conduta científica para que nós possamos prevenir e combater o seu emprego, né? O emprego da má conduta científica. O que nós podemos dizer que é a má conduta científica? Como podemos entender a má conduta científica? Má conduta científica representa qualquer ação que infrinja princípios éticos, bioéticos e científicos que definem a integridade científica. Então, de um modo bem simplificado, toda vez que eu quebro o princípio da integridade científica em qualquer fase do processo, como vimos na etapa anterior, nós estamos incorrendo em má conduta científica. E ela pode ser tanto relacionada ao tratamento inadequado dos participantes, né, dos sujeitos que participam da pesquisa, os participantes de pesquisa, como também na manipulação intencional de elementos. A má conduta científica, então, ela pode ser intencional ou acidental. Nem todas as vezes que nós fazemos alguma má conduta científica, significa que foi uma má conduta intencional. Muitas das vezes ela pode ser acidental. Isto pode acontecer, mas seja como for, é má conduta científica, né? Seja ela ocorrendo por negligência ou por desconhecimento do pesquisador. É importante que se pense que a má conduta científica ela não se confunde com o erro científico cometido de boa fé, nem com divergências honestas em matéria científica. Isso quem nos diz é a agência FAPESP, em sua referência de 2014. E isso é muito importante de ser considerado, inclusive nos casos de julgamento da má conduta científica. A má conduta científica em pesquisa significa, portanto, fabricação, falsificação ou plágio na proposta, na execução ou revisão de pesquisas e também no relato dos resultados de pesquisa. Vamos falar de alguns exemplos que se constituem em má conduta científica. O primeiro deles é a fraude científica. A má conduta científica, ela pode ser entendida como fraude. Induzem a comunidade científica a avançar em investigações desnecessárias, em hipóteses nulas, em desperdício de recursos. Induzem toda a sociedade à tomada de decisões equivocadas e perigosas em qualquer área. Na área da saúde, por exemplo, isto pode ser devastador, porque no momento em que trabalhamos com a prática baseada em evidências e usamos os resultados dos achados científicos para nortear a tomada de conduta, se esses resultados eles foram produzidos a partir de má conduta científica, a partir de fraude, eles podem ser devastadores porque comprometem diretamente a vida e a saúde das pessoas. Mas isto não se restringe apenas à área da saúde. Em todas as áreas, as fraudes elas devem ser combatidas, elas devem ser evitadas, porque elas podem sim apoiar o processo de tomada de decisão equivocada, de decisão errada e perigosa. Causam descrença na comunidade científica, no método científico e na importância da ciência. Portanto, devemos combater as fraudes a todo tempo. Exemplos de fraudes científicas mais comuns são a fabricação, a falsificação e o plagiarismo. Veremos cada um deles na sequência. A fabricação, ela consiste em criar ou reportar métodos, dados ou resultados inexistentes, inventar dados e achados ou registrar e relatar dados e achados que sejam inexistentes. Esses são exemplos de fabricação que são considerados fraude científica. Em relação à falsificação, ela consiste na manipulação de dados de forma a sustentar uma hipótese, a manipulação de materiais, equipamentos ou processos de pesquisa, a alteração ou omissão de dados ou resultados. Estes são exemplos de falsificação. Plagiarismo. Plagiarismo é um tema que nós temos discutido muito atualmente e ele também representa uma má conduta científica e se constitui em fraude. O plagiarismo consiste na apropriação de pensamentos, de ideias, de métodos ou resultados de outro autor sem dar o devido crédito. Quando eu cometo plagiarismo? Quando eu copio sem fazer referência à fonte primária.
quando eu omito conhecimento científico anteriormente produzido. E o plagiarismo, ele pode ser intencional e ele pode ser acidental. Mas atenção! Nenhum pesquisador deve facilitar a ocorrência ou o ocultamento de má conduta científica, seja essa má conduta científica por ação ou por omissão. Todo pesquisador deve colaborar com a elucidação de casos de má conduta científica. Nenhum pesquisador deve prestar de má fé ou por negligência, de um jeito ou de outro, falsa informação sobre a ocorrência de possíveis más condutas científicas. Portanto, é dever de todo pesquisador colaborar para a prevenção, para o combate e para reportar as práticas relacionadas com a má conduta científica. Nós temos, portanto, uma responsabilidade compartilhada. Os pesquisadores, eles são responsáveis pelas boas práticas científicas e eles também são responsáveis pelas más práticas científicas. Mas veja, não são só os pesquisadores que devem ser responsáveis pelas boas ou más práticas científicas. Quando falamos de responsabilidade compartilhada, devemos considerar que as instituições de pesquisa também são responsáveis pela preservação da integridade científica. E instituições de pesquisa devem ser consideradas de modo amplo, não apenas as universidades, mas também os periódicos científicos, as editoras científicas, todos aqueles que se relacionam de maneira direta ou indireta com o desenvolvimento ou a comunicação dos resultados científicos. É preciso que se conheça a responsabilidade institucional. Ações de promoção da cultura de boas práticas científicas devem ser instituídas, portanto, pelas instituições. É preciso que se adote procedimentos de práticas de prevenção, de investigação e também de punição de má conduta científica. Resumindo, nesta segunda parte do módulo de integridade científica, nós vimos que a má conduta científica se constitui no emprego de qualquer prática que infrinja princípios éticos e bioéticos e também científicos que definem a integridade científica. É prejudicial para toda a ciência e mais do que isso, é prejudicial para toda a sociedade. As principais formas de fraude científica são a fabricação, a falsificação e o plagiarismo. É obrigação dos pesquisadores, das instituições, dos periódicos, dos meios de canais de comunicação, adotar boas práticas científicas que limitem a ocorrência de má conduta científica nas diferentes fases do processo de produção deste conhecimento.